Alô e sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Mal ao Longe. Começar por dizer que este episódio vai ter versão de vídeo, portanto podem assistir com vídeo no Spotify ou no YouTube. E se estiverem pelo YouTube podem aproveitar para subscrever para mais episódios de Mal ao Longe ou para outros vídeos que eu vou tentar lançar eventualmente e fazer assim uns vlogs e tudo mais. Queria também dizer que se estiverem a ouvir na vossa plataforma de podcasts preferida, deixem 5 estrelinhas se efetivamente gostam deste podcast e se não têm 5 estrelinhas para dar, então expliquem porquê, porque só queremos melhorar, não é verdade? E saber as razões pelas quais vocês gostam ou não de ouvir. Queria também dizer, desde já, começar com um disclaimer de obrigada pela vossa reação ao último episódio e um grande pedido de desculpas às pessoas que efetivamente só me seguem através do podcast. Eu não sei como é que vocês chegaram. Eu hoje não estou a conseguir falar, estamos a perceber isso. Eu não sei como é que vocês chegaram até aqui sem ser pelo TikTok ou pelo Instagram, mas fico muito feliz que estejam por aí e desculpem pelo gigante spoiler que eu dei sem fazer qualquer tipo de menção honrosa a esta grande notícia, mas vocês responderam com muito carinho e amor e eu fiquei muito feliz por isso. E por essa razão vamos hoje, no episódio de hoje, continuar no tópico da gravidez. Porquê? Porque duas razões. É um tópico que, na verdade, faz parte da minha vida neste momento e é a razão do meu foco. E é o meu foco a maior parte dos dias, 99% do tempo que eu passo acordada. E segundo, eu queria trazer um bocadinho aqui este tópico porque eu sinto que não há imenso conteúdo sobre isto, sobre a experiência de engravidar, sobre a decisão de engravidar, sobre a experiência de tentar ter um bebê. E ao mesmo tempo é um tópico que eu sinto que sofre um bocadinho daquele conceito do survival bias, que eu não sei se vocês conhecem, mas eu acho que é todo um tópico para trazer para um outro episódio de podcast, mas aplicado a isto especificamente é o enviesamento da sobrevivência. Neste caso, a ideia de que as pessoas tendem a partilhar as suas histórias relacionadas com a tentativa de engravidar, quando são histórias que fogem um bocadinho àquilo que é a ideia normal que nós temos pré-concebida de como funciona tentar engravidar e tentar ter um bebê, e isso faz com que só quando as experiências são mais anormais é que os testemunhos sejam partilhados e no fundo a percepção que nós acabamos por ter é que existem muitos casos onde as coisas não correm da forma esperada, não acontecem facilmente e cria-nos uma sensação de, eu diria até um certo medo de que no nosso caso, como em tantos casos que nós vemos partilhados nas redes sociais, vai ser difícil também, vai ser uma razão de stress e eu queria então partilhar também a nossa jornada com isso para partilhar uma perspectiva diferente. Eu sei que existem alguns conteúdos em português que eu já consumi e que são super reais e que agradeço muito. Procurei muito também sobre isto lá fora porque queria saber, antes de entrarmos nesta fase, como é que aquilo que eu poderia esperar, e a verdade é que eu fiquei com uma ideia de que talvez a minha expectativa tivesse de ser de uma fase tumultuosa e difícil, e nem sempre é o caso. Queria também dizer que deixo desde já o trigger warning que vamos falar sobre tentar conceber um bebê, sobre questões relacionadas com infertilidade e, portanto, se isto for um assunto sensível para vocês, por favor, sintam-se à vontade para abandonar, especialmente porque eu não vou falar sobre uma experiência traumática e, portanto, pode não refletir a vossa também. E se isto vos fizer sentir desconfortáveis de alguma forma, por favor, abandonem, porque eu sei que é um tema absolutamente sensível. Imagino que seja absolutamente devastador para um casal, para uma mãe não conseguir engravidar com a rapidez ou com a facilidade que seria de esperar à partida e, portanto, eu não quero que isto seja um tópico difícil para ninguém consumir. Por isso, se esse for o caso, sintam-se à vontade de voltar no próximo episódio e vamos tentar falar sobre outras coisas no próximo episódio. Mas sobre isto eu queria mesmo partilhar a nossa experiência e um bocadinho por diferentes tópicos. Primeiro de tudo, falar um bocadinho sobre
como é que nós decidimos e como é que nós tomamos essa decisão, e porque eu sinto que é um bocadinho um assunto tabu, estupidamente, e que não é a coisa mais fácil do mundo de abordar, e depois queria falar mesmo sobre o nosso processo, sobre como é que correu e sobre a nossa perspectiva. Aqui voltando então um bocadinho atrás para o momento em que nós achámos que estava na altura de tentarmos ter um bebê. Da minha perspectiva, ao longo dos anos, eu tenho vindo a estabelecer esta ideia de que queria que a timeline da minha vida fosse assim bastante usual e que passasse neste caso pela ideia de encontrar alguém, estar com uma pessoa que eu considero ser a pessoa com quem eu quero ficar para o resto da vida, comprar uma casa. Talvez isto não seja o mais usual, às vezes existe aquela ideia de casar primeiro, mas primeiro comprar uma casa para poder viver com a pessoa e ter este compromisso já com a pessoa, casar e depois ter filhos. Quando eu conheci o Miguel, o meu namorado, foi esta a ideia que partilhei também, e sinto que estávamos alinhados na altura em relação à forma como nós queríamos que a nossa vida decorresse. Mas a verdade é que ao longo dos anos a minha vontade tem vindo a mudar e tem sido um processo muito interno, tem sido muito debate à medida que vou interagindo mais com questões de finança, que comprámos uma casa e percebemos os custos disso e a implicação disso, que também percebemos quais são as nossas atividades preferidas de realizar na vida. Eu sinto que comecei a mudar um bocadinho o meu mindset em relação à timeline que eu via para mim. E isto foi um processo muito interno, que eu processei muito por mim própria, que fui falando aqui e ali, às vezes também na presença de amigos, e que fui devagar percebendo que talvez eu e o Miguel tivéssemos que voltar a falar sobre este assunto, porque eu comecei a perceber que não estava na minha lista de prioridades casar. Fiz todo um episódio sobre isso há uns tempos atrás, eu vou deixar o link aqui sobre o sentido que faz casar e o quão importante é casar e o investimento que é. Hoje em dia, na minha opinião, muito resumidamente, casar nos moldes típicos que são aceitos na sociedade, não aceitos, mas que são mais frequentes na sociedade, é um processo muito caro para aquilo que é, muito focado, pouco focado nos noivos, pouco focado na felicidade dos noivos, e olhando para a forma como nós queríamos, como eu queria investir o meu dinheiro, casar não era bem aquilo que estava na minha lista das prioridades. Pelo contrário, era mais prioritário para mim viajar, adquirir experiências, lá está, experiências com o Miguel, partilhar atividades com ele, mais caras, menos caras, mas investir mais nas nossas experiências e vivências como casal e em família e amigos também, do que propriamente casar, e casar começou a ser cada vez menos uma prioridade. E foi no início deste ano que eu decidi trazer esse assunto, porque tínhamos que efetivamente definir quais é que seriam os nossos planos para os próximos tempos, para organizarmos as nossas finanças. E foi aí que eu decidi ser muito honesta com o Miguel e dizer que, na verdade, casar para mim já não era algo que teria de acontecer antes de ter filhos, e em especial porque não é algo que esteja limitado temporalmente. Casar, nós podemos casar a vida toda, podemos casar com 50, 60, 100 anos e não vai impactar de todo o evento, não vai dificultar de todo o evento. Pelo contrário, existem outras coisas que eu gostava de fazer e que são impactadas temporalmente, como certas viagens e, em especial, a questão de ter filhos. Não quero com isto dizer que ter filhos não possa ser algo que possamos adiar, especialmente se o casamento for uma prioridade ou se outras coisas forem prioridades, viajar, experiências e tudo mais. No entanto, existe uma questão biológica que, de certa forma, não impede que tentemos ter um bebê daqui a alguns anos, mas pode efetivamente dificultar mais as coisas. Acho que é algo que está mais time-bound do que propriamente a questão de experiências, a questão do casamento e tudo mais. E portanto foi ao sermos muito honestos nesta conversa que chegámos à conclusão que estávamos absolutamente alinhados. Para o Miguel também não era uma prioridade casar, para ele era muito mais importante ser pai jovem, com energia, poder experienciar todas as experiências que nós queríamos ter no futuro já com uma criança entre nós, e portanto
muito rapidamente chegámos à conclusão que era algo que ambos queríamos para já e que nos sentíamos confortáveis a fazer, tendo em conta o momento da vida em que estamos, financeiramente, pessoalmente, ao nível de trabalho, psicologicamente, fazia todo o sentido para nós. Trazer uma criança era uma felicidade que queríamos muito e que não fazia mais sentido adiar. E queria falar um bocadinho sobre isto porque às vezes é fácil andarmos na vida de forma descontraída e sem falar sobre assuntos que são importantes com as pessoas mais importantes na nossa vida, com o nosso parceiro ou parceira, e ignorarmos isto e adiarmos isto porque não queremos trazer talvez um conflito à relação, não queremos abrir esta porta que pode gerar alguma discordância também, e evitamos fazê-lo quando não há aquela ideia de evitar que não vai acrescentar nada com o tempo que evitamos, antes pelo contrário. Quanto mais depressa falarmos sobre estas coisas, melhor. E o pior que pode acontecer é as duas pessoas não estarem alinhadas e das duas uma, ou chegarem a um consenso, ou perceberem que não faz sentido continuarem a relação e, portanto, qualquer tempo que tivessem esperado para ter efetivamente essa conversa e para se alinharem, só iria estar a adiar uma decisão que era inevitável e queremos poupar toda a gente a essas desilusões e a essas dificuldades no futuro. Portanto, fica aqui a minha motivação, mesmo de coração, para que estes tópicos sejam falados nas relações, porque é fácil sermos só felizes na relação e não abordarmos tópicos tão importantes como esses. Pelo menos para mim é fácil. Como para mim é fácil não estabelecer objetivos, também é fácil eu andar aqui pela vida sem definir esses pequenos parâmetros que são importantes de definir com outra pessoa e que são determinantes, em especial ao nível temporal. Chegámos, portanto, à conclusão que estávamos 100% alinhados e que íamos começar a tentar ter um bebê. E a forma como nós começámos, para vos explicar o porquê de o termos feito, porque se calhar também não foi a forma mais típica e usual, eu preciso de vos contar um bocadinho sobre a minha história, neste caso pessoal, com o meu corpo, com as minhas hormonas, com o meu ciclo menstrual, que no fundo é um tópico essencial quando pensamos em engravidar. Vamos recuar uns anos, vamos recuar cerca de 10, 11 anos, quando eu passei, e mais uma vez volto a dizer, temos um novo trigger warning, vamos falar sobre distúrbios alimentares e, portanto, se isso também vos fizer sentir desconfortáveis, por favor, é agora que devem abandonar. Há 10 anos, 11 anos, eu passei por uma fase complicada em que experienciei um distúrbio alimentar. Neste caso, eu fui diagnosticada com anorexia, que surgiu este diagnóstico de um episódio de amenorreia. Portanto, uma grande palavra, basicamente para dizer que eu estava tão magra que o meu corpo deixou de menstruar. E isto é absolutamente normal, é mais comum do que aquilo que pensamos. Existem muitas mulheres, pessoas com útero, que passam por isto por variadíssimas razões, sejam razões até relacionadas com a parte psicológica, stress e afins, sejam razões físicas de extrema magreza, que às vezes não é assim tão perceptível, mas que no fundo impede que o vosso corpo exerça todas as suas funções biológicas. E no meu caso, eu estava muito magrinha, tinha muito pouca gordura no meu corpo e, como consequência disso, o meu corpo abdicou de uma das suas funções, que não era essencial, que era a função reprodutora, para garantir que eu conseguia sobreviver com a quantidade de calorias que eu ingeria, com a forma restritiva como me alimentava, com o corpo que eu tinha, a gordura que eu tinha no corpo, a energia disponível para o meu corpo, obviamente abdicou de algo que não era essencial. Foi só quando isto me aconteceu que eu percebi que aquilo com que eu estava a lidar não era uma magreza ideal, era uma magreza que já não era saudável, e foi graças a isso que efetivamente eu fui ao médico e comecei a preparar o meu tratamento e a regressar a um estado de saúde novamente pleno e saudável. E
quando isto aconteceu, a decisão imediata dos médicos que me acompanharam foi que eu começasse a tomar um método contraceptivo hormonal, não pela contracepção em si, mas pela questão de repor as minhas hormonas. Obviamente que isto significa repor as minhas hormonas de forma sintética, ou seja, não era eu que estaria a produzir as minhas hormonas novamente no meu corpo, mas isso seria um processo lento, talvez até bastante difícil, e naquele momento a prioridade dos médicos foi que eu tivesse essas hormonas em circulação no meu sangue, porque a falta delas poderia estar a afetar o meu corpo de forma bastante negativa e outras funções do meu corpo de forma bastante negativa, e portanto eu precisava dessas hormonas reprodutoras femininas, tipicamente femininas, a circular no meu corpo, e a opção na altura foi que eu começasse a tomar a típica pílula. E não sei se foi a melhor decisão na altura, hoje em dia se calhar teria feito de forma diferente, ou não, quem sabe, mas foi a decisão que nós tomámos e que efetivamente foi a decisão que eu adotei durante os 10 anos seguintes por uma questão de pura conveniência, porque, diga-se de passagem, quem toma uma pílula sabe disso, que é super confortável nós tomarmos este método contraceptivo, porque estamos sempre preparadas para o que aí vem, não somos apanhadas de surpresa, nunca temos muito menos sintomas que normalmente algumas pessoas sofrem durante a menstruação, muito menos flutuações hormonais, é muito mais fácil viver uma vida enquanto tomamos a pílula do que não a tomando, é muito mais previsível e muitas vezes livra-nos de coisas como dores menstruais horríveis, dores de cabeça gigantes, enxaquecas, acne também. E para mim era extremamente confortável não tomar a pílula e, portanto, eu continuei... Peço desculpa, para mim era extremamente confortável tomar a pílula e não ter uma menstruação normal, e foi algo sobre o qual eu nem sequer pensei durante todos estes anos. Eu estava bem, estava feliz desta forma e, por mim, iria continuar precisamente assim. A questão, quando comecei a entrar um bocadinho mais dentro destes assuntos e perceber o impacto da pílula, eu comecei a perceber que talvez não fosse a melhor opção e que, no fundo, nestes últimos 10 anos eu não fazia a menor ideia se o meu corpo tinha efetivamente recuperado ou não. Tive um episódio em que tentei fazer esse teste, tentei perceber se o meu corpo estaria capaz novamente de exercer estas funções, e o resultado foi extremamente negativo. Deixei de tomar a pílula durante poucos meses, passei por episódios horríveis de acne, de ganho de peso, de mal-estar geral, e desisti dessa minha jornada, na qual eu não tinha investido muito, até porque na altura não queria engravidar. Voltei a tomar a pílula e, na altura, obviamente, fui ao médico. Fiz algumas análises e eu recebi provavelmente aquela que foi a melhor... O melhor conselho que um médico me poderia ter dado. Eu estava com medo, obviamente, quando isto aconteceu, que eu pudesse ter dificuldades em engravidar, que aquilo que eu fiz ao meu corpo há 10 anos atrás pudesse ter tido efeitos eternos para a minha capacidade de me reproduzir no futuro, e portanto fiquei um bocadinho assustada, mas na altura os médicos disseram que eu não deveria estar assustada, que era normal, as coisas demoram tempo a regularizar e que quando eu quisesse efetivamente engravidar, neste momento, se eu estava confortável a tomar a pílula, deveria fazê-lo. Quando eu quisesse efetivamente engravidar, eu só tinha de deixar tomar e esperar, sem estressar, e ver o que acontecia. Se ao final de 6 meses eu não conseguisse, então aí sim íamos analisar melhor, íamos perceber o que é que faltava ao meu corpo e íamos implementar as estratégias que fossem necessárias para que eu pudesse engravidar. E foi esta a razão pela qual eu decidi que não ia fazer qualquer tipo de exames à minha fertilidade, exames ao meu corpo, tentar perceber como é que o meu corpo estava a funcionar quando decidi deixar de tomar a pílula. Foi uma decisão consciente. Sei que hoje em dia a maior parte das pessoas são aconselhados pelos médicos ginecologistas a fazerem alguns exames hormonais, de bioquímicos, para perceber como é que o seu corpo está a funcionar antes de deixarem de tomar a pílula e fazerem esse acompanhamento, mas este conselho que eu tive do médico na altura
Foi o conselho que eu decidi seguir e não fazer esses exames por esta razão. Eu não sou médica e não vos quero aconselhar a isso, mas para mim, para a pessoa que eu sou, acho que foi o melhor conselho que me poderiam ter dado, porque permitiu basicamente que eu não estressasse com esta situação. E eu acho que isso foi um dos grandes contributos para que a nossa tentativa de engravidar tivesse sido tão simples, tão calma e tão pouco problemática. Decidi deixar apenas tomar a pílula e decidimos simplesmente começar a tentar, como é suposto, nas alturas em que estamos supostamente mais férteis, de acordo com aquelas fantásticas aplicações que nós instalamos no nosso telemóvel e que são extremamente úteis e que eu continuo a utilizar e que eu vou continuar a utilizar para todo o sempre. Mas para além deste fator, o facto de nós não termos estressado, ter contribuído, na minha opinião, para que nós tivéssemos tido uma tentativa de gravidez tão smooth, porque no fundo nós demorámos apenas 3 meses a engravidar. Desde o momento em que eu deixei de tomar a pílula, eu tive um ciclo normal, um ciclo completamente normal e não voltei a ter um ciclo, que significa que eu engravidei entretanto. Foram apenas 3 meses que nós demorámos e para além de achar que o fator stress foi muito importante, o facto de eu não estar estressada com o meu corpo, saber que havia uma alternativa caso as coisas não corressem como seria de esperar, caso não fosse tão rápido quanto isso, que poderia agir posteriormente e não ter de me preparar, eu sinto que houve mais 2 fatores que influenciaram muito a nossa jornada. Esses 2 fatores foram obviamente físicos do meu lado, mas foram também psicológicos, uma questão de mudança de mentalidade. Para começar, eu fiz muita pesquisa quando decidi deixar de tomar a pílula. Obviamente não fui ao médico mais uma vez, mas fiz a pesquisa por mim e percebi que muito provavelmente deixar de tomar a pílula poderia ter um impacto também no meu corpo e fazer cair algumas das coisas que eram essenciais eu ter em circulação no meu corpo. Decidi por isso começar a tomar suplementação na altura em que o fiz, isto porque quando vocês deixam de tomar um método contraceptivo hormonal, vocês passam a ter muito menor retenção de líquidos, muito provavelmente vão perder muito mais sais e minerais e isso também não é benéfico para vocês, para a vossa saúde. Lá está, tudo com base na minha pesquisa. E portanto decidi deixar de tomar a pílula e passar a tomar uma suplementação que, lá está, não é prescrita por um médico, vocês podem comprar em qualquer sítio, em qualquer parafarmácia, portanto é uma coisa que mal não faz tomarem. O mal de suplementação em excesso é que vocês estão a gastar dinheiro por algo que literalmente vai ser expelido no vosso xixi. E por isso decidi começar a tomar essa suplementação quando deixei de tomar a pílula. Foi a minha primeira atitude perante isto, percebendo que iria ter de sofrer uma mudança no meu corpo. E a segunda mudança foi tanto física como foi mental, foi eu perceber que muito provavelmente com o corpo que eu pretendia viver e da forma como eu via a minha alimentação e a minha relação com a comida, eu muito provavelmente não iria conseguir engravidar. E se a minha prioridade era trazer uma criança ao mundo, eu tinha que garantir que eu dava todas as condições para que isso acontecesse e, acima de tudo, para que, se isso acontecesse, esta gravidez pudesse ser viável e não pudesse ser impactada negativamente por nada que eu pudesse fazer ao meu corpo. Já basta tudo aquilo que nós ouvimos sobre as coisas más que nós podemos fazer no início de uma gravidez, mesmo quando não sabemos o que é que está a acontecer, mas havia toda a minha... Eu tinha uma sensação que a forma como eu trato o meu corpo não era sustentável para uma criança. E mais uma vez, numa perspectiva de eating disorder, que eu acho que é todo um outro tópico, se vocês gostavam que eu falasse sobre isso num outro episódio, teria todo o gosto em falar, apesar de ser um tópico difícil. Eu acho que ninguém cura um distúrbio alimentar. Um distúrbio alimentar é eterno e apesar de eu sentir que, e obviamente nunca mais ter passado pela dificuldade que passei há 10 anos atrás,
eu acho que nunca vou estar 100% curada deste distúrbio alimentar e sei que na altura em que eu decidi engravidar, o meu corpo não estava num momento ideal para aceitar uma gravidez, porque no fundo, ao longo destes últimos anos, apesar de forma saudável e de o fazer de forma minimamente saudável, seja lá o que isso for, a minha alimentação continuava a ser ligeiramente restrita e eu tinha perfeita noção que o meu peso, o meu corpo, era um peso influenciado pela forma como eu o tratava, pela quantidade de exercício que eu fazia e pelas pequenas restrições que eu ia fazendo para me permitir ter aquele corpo que eu acho que é desejável, mas que talvez não seja o corpo que naturalmente eu teria caso comesse apenas saudável, sem restrições. E foi de forma, obviamente, bastante... acho que foi a decisão mais fácil que eu tomei na minha vida. Foi pela primeira vez na minha vida o momento em que eu decidi que essas restrições iriam acabar porque eu tinha outra prioridade. Algo que eu nunca tinha feito até agora. E, portanto, aceitei que muito provavelmente iria ter de aumentar de peso, mas, acima de tudo, iria ter de comer melhor e sem restrições. Significa que fiz bastantes alterações, então, ao nível da minha alimentação, ao nível de passar a comer muito mais proteína, muito mais hidratos de carbono e de forma bastante mais equilibrada, mas como sempre, saudável. Se isso foi determinante para que eu conseguisse engravidar tão rapidamente, talvez até esta mudança de mentalidade e esta falta de stress adicional na restrição da minha comida tenha também feito toda a diferença, mas eu sinto genuinamente que estes 3 fatores foram os maiores contributos para que nós conseguíssemos engravidar tão rápido. Por fim, e a minha última dica é que pessoas que passam anos a tomar um método contraceptivo deixaram de conhecer o seu ciclo. E quando nós entramos nesta jornada eu percebi o quão importante era conhecê-lo, porque o nosso ciclo impacta a nossa vida por completo, desde o nosso bem-estar, a nossa resposta psicológica, as nossas sensações corporais, tudo é impactado pela forma como o nosso ciclo funciona. E tomar um método contraceptivo está literalmente a impedir que o vosso ciclo funcione como é suposto e que vocês tenham as típicas flutuações hormonais. Ao final de 10 anos ou quantos anos sejam que estejam a tomar um método contraceptivo, vocês não vão conhecer nada porque, para começar, não se lembram do vosso ciclo e se lembrarem ele pode ter alterado por completo e, portanto, é muito importante passarem a conhecê-lo. Como eu expliquei, nós tentámos durante 3 meses e conseguimos engravidar ao 3º mês, porque foi o mês em que eu finalmente prestei atenção ao meu ciclo e tentei perceber o que é que estava a acontecer no meu corpo. Como é que eu fiz isto? Utilizei testes de ovulação. São testes que vocês podem comprar em qualquer lado, podem comprar na Amazon. São super simples e basicamente permite-vos seguir a vossa ovulação ao longo do mês. Se eu não o tivesse feito, muito provavelmente teria engravidado na mesma, porque o dia em que isso aconteceu foi ocasional, ter sido o dia correto. No entanto, se não tivesse sido esse o acaso, eu iria viver durante uns meses na dúvida, sem perceber porque é que nós não conseguíamos, quando a resposta era muito simples. Porque o meu ciclo é diferente do ciclo pré-estabelecido nas aplicações, do ciclo pré-estabelecido na literatura. Tenho um ciclo diferente, ovulo a um dia e a uma altura completamente diferente e isso tem que ser tido em conta. E assim que eu percebi a minha ovulação, percebi exatamente porque é que nos últimos 2 meses, muito provavelmente, não tínhamos conseguido engravidar e porque é que só aconteceu no 3º. Por isso eu diria também que, para além de vocês tomarem conta da vossa saúde, não se estressarem, garantirem que vocês estão a manter um estilo de vida super saudável e equilibrado, entenderem o vosso ciclo é muito, muito importante e há imensas ferramentas que vos podem ajudar a fazê-lo na net, online, aplicações, calendários, tudo mais, que são muito úteis. E depois estes pequenos instrumentos são os testes de ovulação, que são importantes para quem está a tentar engravidar ou para quem não está a tentar engravidar, porque vos permitem efetivamente
conhecer o vosso corpo e entender as mudanças ao longo do mês. Portanto, era a minha última recomendação no que toca à tentativa de engravidar. Cada corpo é diferente, cada gravidez é diferente também, e no nosso caso foi super simples, super rápido. Há pessoas a quem isto acontece ainda mais rápido, há pessoas que têm imensas dificuldades, e algumas dessas dificuldades são efetivamente dificuldades relacionadas com problemas de infertilidade, mas outras são só não prepararem o vosso corpo o suficiente para aquilo que querem atingir e não terem pleno controle sobre o vosso corpo para chegarem onde querem chegar. Não estou com isto a dizer, obviamente, que devem descartar o apoio médico, porque de todo, ou que devem fazer como nós fizemos e não se prepararem antecipadamente e não ir a uma consulta e explicar ao vosso ginecologista que querem começar a engravidar e que querem começar a tentar engravidar e tentar fazer exames para perceber se está tudo bem ou não. Não é isso que eu estou a aconselhar. Só estou a aconselhar que vocês tentem fazer tudo aquilo que vos permita estar o mais confortáveis possíveis, com o maior conhecimento possível sobre o vosso corpo, o vosso ciclo, as vossas condições e as vossas potencialidades, e com tudo isso tentarem ao mesmo tempo, com o mínimo de stress possível, avançar para o objetivo que vocês têm. Porque, sejamos honestos, há imensos estudos a relacionar o stress com a infertilidade. Imensos casos de pessoas que conseguiram engravidar quando o stress deixou de ser um fator, quando simplesmente decidiram aceitar as dificuldades que estavam a ter e não tomar isso como um motivo de carga emocional negativa naquela fase. E, portanto, não estou a dizer que não estressar é a solução para ter uma gravidez mais fácil ou uma tentativa de gravidez mais fácil e mais rápida, mas que certamente é um fator que contribui muito. Eu tenho a certeza que sim, e os estudos provam-no. Eu lembro-me especificamente de um caso, quando eu vos falei naquele episódio sobre o facto dos países nórdicos serem os mais felizes, o facto da Dinamarca ser um dos países mais felizes do mundo, ou o país mais feliz do mundo. Um dos testemunhos era de um casal que sofreu com problemas de infertilidade durante anos enquanto viviam em Londres, e quando o marido finalmente teve uma proposta para ir trabalhar para a Dinamarca, eles se mudaram e o nível de stress deles caiu por completo. Eles conseguiram engravidar ao final de poucos meses sem estarem sequer propriamente a tentar. Este tipo de testemunhos multiplicam-se. Lá está, não são a solução para tudo, mas talvez seja importante considerar isto antes de entrarmos numa espiral de stress e de pensarmos que nós somos diferentes e que temos dificuldades que nunca esperámos vir a ter, e que isto é a pandemia da infertilidade. Existe muita infertilidade, é real, é grave, é drástico, mas há casos assim e há casos simples, há casos de gravidez que acontecem por acaso. Portanto, acho que não nos devemos deixar levar por este enviesamento negativo, o tal survival bias, que talvez seja cada vez mais uma presença nas redes sociais, e por isso é que eu queria também partilhar o nosso testemunho. A última coisa que eu queria deixar aqui a nota neste episódio é que tentar engravidar é um assunto extremamente tabu. E hoje em dia eu não percebo porquê, e não percebo porque é que foi um assunto tabu também para mim e para nós. Eu sinto que com as dificuldades que nós sabemos que existem, com as possíveis infertilidades, que eu penso que não sejam ainda o cenário mais frequente, mas que existe, nós vivemos com medo, com base nas histórias que conhecemos, de contar às pessoas que estamos a tentar. É algo que mantemos só entre o casal, é algo que não partilhamos com família, com os amigos mais próximos, que fazemos em segredo, como se fosse algo que precisamos de esconder e que não queremos falar sobre, não vá isso trazer uma carga ainda mais negativa, ainda mais, porque ainda mais? Uma carga negativa a uma fase que deveria ser tão bonita e tão tranquila.
Por experiência própria eu falo que durante estes 3 meses que nós estivemos a tentar, nós não contámos a ninguém que estávamos a tentar fazê-lo. Contámos ligeiramente que não estávamos a tomar a pílula, mas usámos a desculpa de estamos só a tentar regular o ciclo, quando não era verdade. E o mais impressionante disto tudo foi que no nosso grupo de amigos mais próximos, e nós estamos a falar de pessoas que vemos uma vez por mês, estamos a falar de pessoas com quem convivemos todas as semanas, com quem falamos todos os dias, os nossos melhores amigos. Nesse grupo estavam 2 pessoas a tentar engravidar, sem nunca admitirem que o estavam a tentar fazer. Havia 2 casais nesta fase, sem nunca admitirem isso. E é claro que isso tem consequências, primeiro porque lá está, é mais um motivo de stress, e segundo porque nós não partilhamos estas experiências que nós estamos a ter. Não nos apoiamos mutuamente numa fase que é tão nova e que traz tanta coisa que nós desconhecemos, e se calhar os nossos amigos ou a nossa família têm estas dicas, se calhar eles têm recomendações, se calhar eles têm a própria experiência para partilhar de coisas que melhoraram, de coisas que fizeram, de coisas que nos podiam ajudar, e nós não falamos sobre isso e acabamos por recorrer à internet, a posts anónimos, a Reddits, a vídeos no YouTube, a podcasts, para aprender mais sobre isto, quando temos as pessoas ao nosso lado, muitas vezes a passar pelo mesmo, e não falam sobre isso. E se isto servir, se a minha experiência servir de alguma aprendizagem para vocês que estão a ouvir desse lado, é que se calhar está na altura de sermos mais abertos neste assunto, porque não há nada melhor do que termos o apoio das pessoas que mais nos amam. E se são as pessoas que nos apoiam sempre, porque é que não nos hão de apoiar isto e porque é que há de ser tão negativo para nós fazer esta partilha? Não há nada que justifique. E da mesma forma que agora eu penso isto, pensei também na altura sobre os timings de partilhar a gravidez. Nós não cumprimos os timings que são supostos. Hoje em dia parece que é senso comum que só possamos contar às pessoas a partir dos 3 meses de gravidez e quando tudo supostamente é mais seguro, e temos que viver estes 3 meses de ansiedades, de coisas novas, de coisas diferentes a acontecer, de nervosismo, de desconhecimento, sozinhos ou só com médicos, com pessoas que não conhecemos de lado nenhum, que tornam, que abordam os assuntos de uma forma completamente diferente da nossa. Temos que viver tudo isso sozinhos e isso também não é bom para nós, porque lá está, stress adicional, e não podemos partilhar a alegria que sentimos e de certa forma se calhar até abafamos essa alegria por não a podermos partilhar. No nosso caso, nós decidimos desde cedo que esta gravidez ia ser partilhada com as pessoas que são mais importantes para nós e mais próximas, porque é claro que as coisas más podem acontecer, mas se essas coisas más acontecerem, nós provavelmente vamos recorrer a estes amigos, a estas pessoas mais próximas, para procurar apoio, e provavelmente vamos partilhar com eles que houve algo, um infortúnio, que houve uma perda de um bebé, que houve uma perda de uma gravidez, que algo não estava bem. Vamos fazer essa partilha sem nunca sequer lhes ter dito que estávamos a tentar, que estávamos grávidos, que estávamos à espera de um bebé. E acho que não faz sentido nós confiarmos nessas pessoas para partilharem a tristeza connosco e não confiarmos nelas para partilharmos essa primeira felicidade. Foi a forma como nós decidimos abordar isto e decidimos desde o início, desde os primeiros dias, partilhar com os nossos melhores amigos e família mais próxima que estávamos à espera de um bebê, e foi a melhor decisão de sempre, porque permitiu-nos viver esta fase na nossa bolha, mas uma bolha muito maior do que só a do casal, numa bolha de amigos e família, e trazer uma felicidade enorme há meses e meses a este grupo de pessoas. Pensar agora em tê-los poupado dessa felicidade era completamente inadmissível. Portanto, aqui fica a minha perspectiva em relação a isto e a forma como nós abordámos o assunto, e estou muito contente com a forma como o fizemos. Isto é um assunto muito complexo. Se vocês quiserem conversar comigo por mensagens sobre isto,
por favor façam, mandem mensagem no TikTok ou mandem mensagem no Instagram, Mara Pickling ou Mara Pickles, e terei todo o gosto em falar convosco sobre isto. Deixem os comentários, acho que é um assunto que é pouco abordado, é pouco falado e que tem de deixar de ser tabu, porque não há razão para ser. Portanto, espero que tenham gostado deste bocadinho sobre a nossa gravidez e que tenha sido útil para alguém. Lá está, estou disponível para falar convosco se quiserem falar sobre isto, mas também recomendo muito que o façam com as pessoas que vos são mais próximas. E se há algum assunto que eu abordei que vocês gostavam que eu trouxesse num outro episódio, também mandem mensagem, deixem nos comentários do Spotify, que eu terei todo o gosto em atender a esse pedido. Como sempre, vamos terminar de forma mais leve com as 2 rubricas típicas do nosso podcast, Mal ao Longe. A primeira, o de olho em desta semana, o momento em que eu partilho o que é que tem andado a roubar a minha atenção durante a última semana, o que é que eu tenho estado de olho em durante a última semana e, mais uma vez, é relacionado com a gravidez e é o baby shower. Nós tomamos a decisão, quem sabe, um pouco inconsciente, de organizar o nosso próprio baby shower com mais de 70 pessoas. Estamos a tratar de tudo, desde catering, a decoração, a organização do espaço e, portanto, está a ser uma espécie de um mini casamento. Está aqui a satisfazer a minha vontade de organizar um casamento, porque no fundo é essa tipo a razão pela qual eu ainda considero casar. Está a ser muito divertido, mas muito estressante. Confesso que estou um bocadinho estressada porque estou com medo que as coisas não cheguem a tempo, que as coisas não corram bem, que não seja como estamos à espera. Estou com medo de todo o trabalho que nós vamos ter, estou com medo de que as pessoas não gostem, que as pessoas não aproveitem e, portanto, tenho sido assim um bocadinho motivo de ansiedade, mas ao mesmo tempo é super entusiasmante porque isto é tudo o que eu amo fazer na vida, é organizar estas coisas e estou muito entusiasmada por ver o resultado final. O baby shower vai ser já este fim de semana, estão a sabê-lo aqui em primeira mão, no caso as pessoas não foram convidadas, e estamos muito entusiasmados por receber os nossos melhores amigos e família, 70, que são 70, no sábado para o baby shower e para revelar o sexo deste bebê, porque é claro que vamos fazer a revelação. Portanto, muito ansiosa para no próximo episódio vos trazer a minha experiência com a organização de um baby shower e como é que eu me sinto com o meu futuro como organizadora de eventos, basicamente. Mas tem sido tudo o que me tem ocupado a mente na última semana. Não penso em mais nada, não faço mais nada, portanto é uma sorte eu estar aqui sentada hoje. E por fim, o momento mais olhos que barriga em que eu partilho convosco algo que comi, restaurante que visitei, receita que fiz que adorei e que tenho que recomendar. Vou deixar um link para esta receita na descrição. Vai ser uma das coisas que vamos servir no nosso baby shower e é um stromboli. Foi uma receita de TikTok que eu encontrei, aliás, acho que foi o meu namorado que encontrou. Que é a coisa mais fácil do mundo, mais deliciosa do mundo, muito assim meio italiana, meio sabor a pizza, é um petisco fantástico, uma entrada maravilhosa para servir quando os amigos vêm a casa e é tão fácil de fazer. Eu estou louca por fazer mais 2 trombolis e por continuar a fazer trombolis pela vida toda. Lá está, vou deixar o link do TikTok que nós vimos, que é super simples e vocês têm que experimentar. Mega recomendação. Eu falei também no último episódio que ia jantar com amigas e que poderia ter uma recomendação de restaurante, mas não tenho. Não é que não tenha sido bom, mas passo a explicar. Nós decidimos ir jantar ao 00 no Parque das Nações, que é um restaurante italiano com uma esplanada absolutamente fabulosa. E se tiver bom tempo à noite, que nós tivemos muita sorte de apanhar, recomendo muito porque é um ótimo sítio para beber uns aperitivos também. Tem ainda o plus de ter bastantes mocktails, tipo 4 mocktails, que são uma delícia, apesar de um bocadinho carotes, mas é normal. Portanto, se vocês estão grávidas, a tentar engravidar, ou como eu, na minha jornada sem álcool, que já dura há 2 anos, recomendo muito porque os mocktails são excelentes. Em relação à comida, estava ótima também e
tenho a dizer que foi das melhores pizzas que eu comi em Portugal em termos da massa da pizza, porque é típica pizza napolitana, portanto fina e mole, daquelas que vocês pegam na fatia e ela cai, que é sem dúvida o meu tipo de pizza preferida e que não se encontra assim tanto. O único senão é o preço, eu acho que é um bocadinho overpriced para o que é, porque há sítios onde vocês conseguem comer esse tipo de pizzas um bocadinho mais baratas. Cada pizza ronda os 20 euros, neste caso nós gastámos mais de 30 euros por pessoa para jantar e portanto foi um bocadinho caro e é esta a única razão pela qual eu não estou a falar do 00 como mega recomendação no Mais Olhos que Barriga, mas ainda assim é uma pizzaria ótima, especialmente, lá está, no Parque das Nações, que tem aquela esplanada absolutamente fabulosa. E são estas as recomendações para esta semana. Eu espero que vocês tenham gostado deste episódio. Mais uma vez, sigam-me por aqui, deixem 5 estrelinhas se gostarem de ouvir, porque conta muito ter o vosso apoio, saber que posso continuar isto com o vosso apoio e com o vosso interesse. Se quiserem saber voltamos, cérebro-te grávida. Se quiserem saber mais sobre o nosso baby shower e acompanhar tudo, podem seguir pelo TikTok, Mara Picklink, e no Instagram eu também vou postando umas coisinhas aqui e ali, Mara Pickles, e vejo-vos na próxima semana. Beijinho muito grande. Mua!